É fundamental que os profissionais da construção civil tenham um bom conhecimento sobre os materiais agregados. Boa parte dos insumos básicos utilizados em uma obra são formados a partir deles. Os materiais agregados são inertes, sem forma e volume definido e possuem dimensões e propriedades adequadas para diferentes usos em obras de engenharia. Sua utilização é muito ampla e, por conta de suas características físicas e mecânicas, eles podem ser utilizados em toda a cadeia de produção da construção civil. Podemos classificar os agregados de acordo com sua origem, tamanho do grão e massa específica. A origem de um agregado pode ser natural, quando não possui tratamentos específicos para sua utilização, como areia; artificial, quando o agregado é obtido a partir de processos industriais, como a brita, que é proveniente do britamento de rochas; ou combinado, que é o encontro entre materiais naturais e artificiais, como o concreto e a argamassa. Tamanho e formato dos grãos de um agregado influenciam diretamente a trabalhabilidade, resistência e o custo de uma obra. Podemos classificar o tamanho dos grãos em graúdos, miúdos, além de, segundo a ABNT, argila, silt, areia e pedregulho. Já o formato pode ser alongado, lamelar, normal, semi-arredondado e arredondado. No formato lamelar, por exemplo, há mais espaços entre os grãos, o que impacta no maior consumo de cimento na execução do concreto. Já no formato arredondado, há menos espaço entre os grãos, o que possibilita a produção de concreto com menos cimento. A massa unitária e específica dos agregados são alguns dos principais responsáveis por seus índices físicos. A massa unitária é feita através da relação entre a massa e o volume do agregado, considerando também os vazios entre grãos. E a massa específica, assim como a unitária, relaciona a massa com o volume, mas nesse caso, massa e volume sólidos. Outros fatores que também determinam os índices físicos dos agregados são o teor de umidade, que é a relação em porcentagem entre a massa total de água contida no agregado e a massa seca, e o coeficiente de inchamento, que diz respeito ao aumento do volume que o agregado sofre ao absorver água. É importante compreendermos também que os materiais agregados possuem funções específicas em uma estrutura, como vedação, proteção ou estruturação, e que sua aplicação em uma estrutura pode ser simples ou composta. Agora é com você. Pesquise mais sobre a classificação dos grãos e seus formatos. Pesquise também sobre as especificações e utilidades da areia, do cascalho, do filler, da bica corrida, da argila e da escória de alto forno. Eu fico por aqui. Bons estudos e até mais! A escolha correta por materiais que compõem uma obra é fundamental para a segurança e bem-estar de seus usuários. Nesse sentido, os profissionais da construção civil devem conhecer as funções e características daquilo que utilizam, como o aglomerante, por exemplo. Como o próprio nome diz, o aglomerante tem a função de aglutinar materiais por meio de uma pasta que promove a união de componentes. Um aglomerante pode ser classificado de acordo com seu processo de endurecimento, por exemplo. Nesse caso, o endurecimento pode ser inerte, quando acontece por meio de secagem simples, ou ativo, quando ocorre por meio de reações químicas. É possível classificar também a composição do aglomerante, que é dividida em simples, mista, com adição inerte e com adição ativa. Outra classificação é quanto à composição básica dos aglomerantes, que pode ser orgânica ou inorgânica.
Podemos destacar a cal, o gesso, o cimento e o betume como os principais aglomerantes da construção civil. A cal, por exemplo, é obtida por meio do processo de calcinação de rochas calcárias. Ela é utilizada principalmente em argamassa e revestimento de muros e paredes, isso porque apresenta boas características de plasticidade e durabilidade. Já o gesso é obtido por meio da rocha gipsita e é utilizado, por exemplo, no revestimento de alvenarias e paredes. O rápido endurecimento, a plasticidade e a sua superfície lisa são suas principais características. O cimento é considerado um aglomerante hidráulico, isso porque endurece na presença de água e é resultado de uma mistura homogênea entre clinker e gesso, por exemplo. Algumas propriedades físicas desse material devem ser observadas, como sua densidade e finura, que influenciam no desempenho de sua aplicação. Propriedades químicas também devem ser analisadas, como a estabilidade, o calor de hidratação e a resistência aos agentes agressivos. O tipo de cimento mais utilizado na construção civil é o Portland. Sua fabricação consiste na produção da clinkerização e na pulverização e acréscimo de aditivos. Existem diversos tipos desse cimento no mercado, como o CP1, que é conhecido como cimento comum e utilizado para retardamento do tempo de pega. Há também o CP4, que possui alta durabilidade e impermeabilidade por ser composto de pozolânico. E o CPB, que tem cor branca e é indicado para rejuntamento de cerâmicas e para fins arquitetônicos, por exemplo. Por fim, existe o betume, que é utilizado, por exemplo, para realizar a pavimentação asfáltica ou isolação térmica em uma obra, por exemplo. Antes de sua aplicação, características como sua alta força adesiva ou dureza devem ser analisadas. Agora com você! Pesquise mais sobre o betume e suas características e se aprofunde também no estudo dos outros aglomerantes. Bons estudos e até mais! A quantidade e variedade de materiais aplicados na construção civil é bastante vasta. O material cerâmico, por exemplo, é um dos mais antigos devido à abundância de sua matéria-prima, além da facilidade de extração e fabricação. Após passar pelas etapas de preparação da massa, formação das peças e tratamento térmico, os materiais cerâmicos são submetidos ao acabamento para atender a alguma característica específica. As cerâmicas possuem boa resistência à compressão, alta dureza, resistência à corrosão e alto ponto de fusão. Além disso, têm baixo coeficiente de expansão térmica e são um ótimo isolante térmico e elétrico. Na construção civil, a aplicação do material cerâmico é separada em dois grupos: a cerâmica branca, que dá origem às louças e bacias sanitárias, e a cerâmica vermelha, que dá origem aos blocos cerâmicos, telhas e revestimentos, por exemplo. Os blocos cerâmicos podem ser divididos em maciços ou vazados, sendo utilizados conforme a necessidade da construção. As telhas também possuem diversos formatos para cada tipo de aplicação. Já com relação aos revestimentos cerâmicos, devem ser observadas algumas propriedades, como absorção de água e resistência à abrasão. A madeira, assim como os materiais cerâmicos, também é bastante utilizada na construção civil. Ela possui alta resistência, é fácil de trabalhar e tem bom isolamento térmico e acústico. O processamento da madeira passa por diversas etapas, como a toragem, o falquejamento, o desdobro e, por fim, o beneficiamento para que possa ser utilizada. A umidade da madeira pode fazer com que haja variação nas dimensões das peças. Dessa maneira, é preciso utilizar a madeira com um teor de umidade adequado para cada tipo de aplicação.
Outros componentes muito utilizados na construção civil são os metais. Eles são bons condutores térmicos e elétricos, possuem boa resistência mecânica e ductilidade, além da capacidade de permanecerem resistentes em altas temperaturas. Uma desvantagem, porém, é que os metais são muito afetados pela corrosão e oxidação. Existe uma grande variedade de metais utilizados em diferentes aplicações. O alumínio, por exemplo, é um metal leve com baixa densidade, utilizado em fios, cabos elétricos, esquadrias e outros produtos. O cobre, quando fundido com estanho, forma uma liga metálica extremamente dura e resistente, o bronze. Ele é usado em tubulações, painéis solares, fios e cabos elétricos. Já o zinco é utilizado principalmente para coberturas e revestimentos, enquanto que o latão, uma liga de cobre e zinco, resulta em peças como torneiras, tubos e fechaduras. O ferro, por sua vez, é o metal mais utilizado na construção civil. De acordo com o teor de carbono em sua composição, ele pode formar ligas de aço ou ferro fundido. Conhecer os materiais aplicados na construção civil é muito importante para atuar nessa área. Por isso, continue pesquisando sobre esse tema. Bons estudos e até mais! Os materiais poliméricos são popularmente conhecidos como plásticos. Esse tipo de material vem ganhando espaço e mercado nos projetos de engenharia, substituindo materiais mais tradicionais como o aço, a madeira, a cerâmica e o concreto. Os materiais poliméricos são vantajosos por serem de fácil moldagem, resistentes ao desgaste e ação de intempéries e por terem boas propriedades de isolamento, por exemplo. Por outro lado, sua decomposição demora dezenas de anos, afetando de forma negativa o meio ambiente. Mas se for descartado de forma adequada, pode ser reciclado, causando um impacto insignificante. Dentre as principais propriedades dos materiais poliméricos, podemos destacar a alta resistência a impactos e a baixa condutividade elétrica e térmica. Suas principais aplicações na construção civil são em instalações hidráulicas e elétricas, em esquadrias, portas, pisos e revestimentos, por exemplo. Outros dois materiais de grande importância na construção civil são o concreto e a argamassa. O concreto é uma mistura de cimento, água, agregados miúdos e graúdos e pode conter aditivos. A pasta, que é formada pela união desses materiais, tem a capacidade de se moldar de diversas formas e com excelente resistência mecânica. A dosagem de cada um dos elementos é importante para conferir diferentes características ao concreto. A argamassa, por sua vez, é uma mistura homogênea de um ou mais aglomerantes, que podem ser cimento, cal ou gesso, junto com agregados miúdos, água e eventualmente aditivos para conferir determinadas propriedades ao conjunto. Sua aplicação na construção civil se tornou muito ampla por apresentar características plásticas e adesivas. Quando aplicada, a argamassa se torna rígida e ao mesmo tempo bastante resistente. Assim como no concreto, o comportamento da argamassa também é afetado pela dosagem de seus materiais. As principais aplicações da argamassa são como assentamento de alvenaria, revestimentos de paredes, tetos e pisos e recuperação de estruturas. Além desses materiais, muitos outros componentes são usados durante uma obra. Por isso, apesar dos inúmeros benefícios que a construção civil apresenta, ela é uma grande consumidora de recursos naturais, responsável pelo consumo de 20 a 50% desses recursos no mundo.
Além disso, ela é uma grande geradora de resíduos que são diariamente depositados no meio ambiente. Esses resíduos gerados na construção civil são classificados como classe A, entulhos, B, recicláveis, C, não recicláveis ou D, perigosos. O planejamento relacionado aos resíduos é uma parte essencial da obra e pode ser feito através do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. É importante conhecer os materiais mais utilizados na construção civil e como alguns deles podem ser reciclados e reutilizados. Isso contribui de maneira positiva para reduzir o impacto final da obra. Então não deixe de conhecer mais sobre essas alternativas. Bons estudos e até a próxima!